Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao resumo semanal da novela Mania de Você. No capítulo de segunda-feira, Mavi cede ao pedido de Mércia, permitindo que ela lidere as negociações na empresa. Enquanto isso, Viola, preocupada com a segurança de Rudá após recentes ameaças, insiste para que ele evite sair às ruas. Paralelamente, Luma conversa com Rhodes sobre o crescente distanciamento entre ela, Rudá e Viola. Sinto que estou perdendo meu lugar com eles, desabafa. Rhodes, sempre racional, aconselha paciência e diálogo, mas Luma parece dividida. Mércia, por sua vez, confronta Iberê após descobrir que ele desviou recursos para um projeto pessoal. A discussão se torna acalorada e Iberê se revolta, acusando Mércia de querer destruí-lo. Enquanto isso, Tomás e Evelyn celebram um novo capítulo em suas vidas, mudando-se para uma nova casa. Um recomeço é o que precisamos, diz Evelyn, esperançosa. Mas as mudanças na família trazem desafios inesperados. Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Volney, por outro lado, questiona Mércia sobre suas intenções. Mavi, cansado de acusações, decide confrontar Luma. No capítulo de terça-feira, Viola, após muita hesitação, decide aceitar o acordo com Luma, acreditando que será o melhor para a comunidade. No entanto, ela não esconde sua irritação quando Rudá afirma que Luma mudou. "Você não a conhece como eu", retruca Viola, desconfiada. Enquanto isso, Mavi descobre que Luma contratou um advogado, o que intensifica sua preocupação. Por outro lado, Mércia recebe informações sobre o paradeiro de Rudá. Ao saber disso, sente um misto de alívio e angústia. No núcleo amoroso, Daniel se insinua para Michele, tentando seduzi-la. No entanto, Michele reafirma sua lealdade a Cristiano. "Meu coração pertence a ele, e nada vai mudar isso", declara, colocando Daniel em seu lugar. Viola, por sua vez, começa a acreditar que Rhodes está apaixonado por Luma, o que só aumenta sua desconfiança. "Não confio em ninguém perto dela", confessa, sentindo-se cada vez mais isolada. Em outro ponto da trama, Iberê faz uma revelação chocante a Rudá e Moema, algo que pode mudar completamente suas percepções sobre o passado. Volney, aproveitando o clima tenso, confronta Mavi com acusações veladas, desafiando sua liderança. A situação atinge o ápice quando Viola flagra Luma se insinuando para Rudá. Tomada pela raiva, ela sente que seu mundo está prestes a desmoronar. No capítulo de quarta-feira, Viola, tomada pela raiva e pela traição de Luma, decide expulsá-la da comunidade. "Você não tem mais lugar aqui", grita, deixando Luma sem palavras. Enquanto isso, Mavi exige que Volney se afaste do resort e, principalmente, da vida de Mércia. "Você está colocando tudo a perder, Volney. Se não se afastar, vou tomar medidas mais drásticas", ameaça ele, desconfiado de suas intenções. Volney, sem entender a gravidade da situação, tenta se justificar, mas Mavi já tomou sua decisão. Rudá, preocupado com o futuro da comunidade, conversa com Viola. "Não podemos abrir mão do dinheiro de Luma. A comunidade depende disso", afirma ele, tentando convencer Viola a reconsiderar sua atitude. Porém, Viola se mantém firme em sua decisão, acreditando que os fins justificam os meios. Enquanto isso, Cristiano é agredido na prisão, sua vida mais uma vez tomando um rumo trágico. Rhodes, sabendo do sofrimento de Luma, a acolhe em sua casa, oferecendo-lhe um refúgio temporário. "Você não está sozinha", diz ele, tentando dar-lhe algum conforto. Hugo, atormentado por seu casamento conturbado, desabafa com Robson. "Sinto que estou perdendo tudo, mas não sei o que fazer", lamenta ele, buscando uma solução. Lady, curiosa, consegue acesso ao celular de Marlete e descobre mensagens comprometedoras, algo que pode mudar os rumos de sua vida. Por fim, Luma,
Depois de passar por tantos altos e baixos, decide voltar para casa, mas as coisas nunca mais serão as mesmas. Ela sabe que a estrada à frente está cheia de obstáculos. No capítulo de quinta-feira, Luma, determinada, enfrenta Mavi e pede que ele deixe Rudá e Viola em paz. Eles não merecem sua perseguição, já sofreram demais, afirma, sua voz cheia de convicção. Mavi, no entanto, ignora o apelo, focado em seus próprios interesses. Enquanto isso, Rhodes intervém em defesa de Luma, enfrentando Viola. Você está sendo injusta. Luma só quer ajudar, argumenta, mas Viola, desconfiada, não se convence. A tensão entre os dois cresce, colocando suas lealdades à prova. Em meio a isso, Michelle surpreende ao elogiar Daniel, reconhecendo seu charme e carisma. Você tem algo especial, admite, embora suas palavras pareçam confundir seus próprios sentimentos. Du e Fátima, em um momento de cumplicidade, trocam confidências sobre o amor. Às vezes, amar significa abrir mão, diz Du, enquanto Fátima reflete sobre suas próprias escolhas. Hugo, por outro lado, fica surpreso com uma atitude inesperada de Diana. Nunca pensei que você fosse capaz disso, diz ele, intrigado e curioso para entender suas motivações. Enquanto isso, Lady, com um brilho de determinação nos olhos, afirma a Isis e Cirlei que sabe exatamente o que fazer com Marlete. Ela não vai sair impune, garante, deixando claro que está pronta para agir. Por fim, Viola tenta impedir os planos de Mavi, sabendo que a construção da estrada pode destruir a comunidade. Você está brincando com as vidas de todos aqui, acusa, iniciando um embate que promete redefinir os rumos da história. No capítulo de sexta-feira, Gael, sempre atento, registra uma atitude suspeita de Viola sem que ela perceba. O vídeo capturado por ele é preocupante e Luma, ao assisti-lo, rapidamente alerta Mavi. Viola está em perigo e você precisa agir antes que algo grave aconteça, avisa, tentando evitar o pior. Enquanto isso, Daniel surpreende ao apresentar uma ordem judicial que interfere diretamente nos planos de Mavi. Isso é um absurdo. Quem você pensa que é para me desafiar? Explode Mavi, sentindo sua autoridade ser desafiada. A tensão entre os dois fica evidente. No núcleo romântico, Viola e Bella começam a perceber o clima entre Michelle e Daniel. Hugo, em um momento de vulnerabilidade, confessa a Diana que chegou a imaginar que ela o estivesse traindo. Eu sei que foi errado pensar isso, mas não consegui evitar, admite em busca de reconciliação. Diana, surpresa, tenta entender os sentimentos dele. Mércia, por sua vez, decide ir ao encontro de Volney. A conversa é tensa, com ambos guardando segredos que podem mudar o rumo da trama. Rudá, tomado pela raiva, confronta Iberê sobre decisões recentes. Você precisa começar a se explicar. Não dá mais para fingir que nada está acontecendo. Exige, determinado a obter respostas. Por fim, Mavi afirma a Luma, com frieza, que sabe exatamente como impedir a união de Viola e Rudá. Eles não vão ficar juntos. Eu tenho um plano e você não vai me impedir, diz, deixando Luma preocupada com o que está por vir. No capítulo de sábado, Mavi, desconfiado, se recusa a revelar seu plano a Luma, mesmo diante da insistência da jovem. Algumas coisas precisam permanecer em segredo, diz, enigmático, deixando Luma ainda mais preocupada com o que Mavi pode estar tramando. Enquanto isso, Volney, em uma jogada ousada, tenta convencer Iberê a entregar Mavi. Ele está indo longe demais. No núcleo cômico, Evelyn fica horrorizada ao visitar o apartamento alugado por Tomás. Tomás, sem graça, promete que vai resolver a situação, mas Evelyn já perdeu a paciência. Lady, sempre queia de insinuações, brinca sobre a possibilidade de Berta e Cirlei formarem um casal. Vocês fariam uma dupla e tanto, provoca, arrancando risadas desconfortáveis e olhares constrangidos. No romance, Diana, cansada das inseguranças de Hugo,
exige que ele repense suas atitudes. Se quer que isso funcione, precisa confiar em mim e parar com essas suposições absurdas. Diz firme, deixando Hugo sem palavras. Edmilson, sem querer, atrapalha o romance florescente entre Du e Wagner, surgindo nos momentos mais inoportunos. Para piorar, Hugo contrata Edmilson para trabalhar no resort, garantindo que ele estará ainda mais presente na vida de todos. Por fim, Mavi revela uma nova bomba ao mostrar a Luma uma foto de Filipa. Ela está grávida e o pai é Rudá. Daniel está decidido a usar todas as suas forças e recursos para defender a comunidade que ama, encarando qualquer desafio que possa surgir em seu caminho. Ele sabe que essa batalha exigirá determinação e coragem. Por outro lado, Luma, movida por seu coração altruísta, resolve investir uma quantia significativa de sua fortuna em ações sociais, buscando melhorar as condições de vida dos mais necessitados. A força de vontade dos dois é inquestionável, mas superar Mavi será uma missão desafiadora e repleta de obstáculos. Para isso, eles contarão com o apoio de leais aliados, que se unirão na tentativa de desmantelar os esquemas do vilão e restaurar a paz na comunidade. Enquanto esses conflitos se desenrolam, um momento inesperado ocorre na comunidade. Iberê, surpreendido por suas próprias emoções, se depara com a cena de Rudá ajoelhado diante de Viola, pedindo sua mão em casamento. O pedido é recebido com entusiasmo, e Viola, emocionada, aceita. O casal celebra a felicidade em grande estilo, reunindo amigos e moradores no recém-inaugurado espaço cultural da comunidade. A festa é marcada por alegria e união, mas Iberê, consumido por sua crescente ambição, não consegue se sentir parte dessa comemoração. Ele observa tudo de forma distante, incapaz de compartilhar da felicidade coletiva. Do outro lado da festa, Moema, atenta aos comportamentos ao seu redor, percebe que seu sobrinho está espreitando o evento com intenções duvidosas. Determinada a proteger a harmonia da celebração, ela decide agir. Moema se aproxima de Iberê e, com um tom firme mas carregado de emoção, o confronta. Ela implora para que ele não estrague o momento especial de Rudá e Viola, apelando para a memória do homem generoso que Iberê já foi. Moema relembra com carinho episódios da infância dele, tempos em que sua bondade e altruísmo eram evidentes. Ela espera que essas lembranças possam tocar o coração do sobrinho e fazê-lo refletir sobre o caminho que está trilhando. Iberê, embora visivelmente afetado pelas palavras da tia, mantém uma postura defensiva. Ele declara que mudou, que o homem generoso de antes não existe mais e que agora segue outras prioridades. Contudo, Moema não desiste. Com uma voz embargada de emoção, ela faz um último apelo à consciência de Iberê, pedindo que ele pelo menos poupe Rudá, seu próprio irmão, e não cometa um ato de traição que poderia destruir a família. As palavras de Moema ecoam como um lembrete poderoso, deixando Iberê dividido entre suas ambições e o vínculo familiar. Ainda dominado por sua ambição desmedida e pelo desejo de conquistar a aprovação de Mavi, Iberê decide entregar Rudá ao vilão. Ele acredita que essa decisão pode lhe render reconhecimento e benefícios, mas o encontro com Mavi toma um rumo completamente inesperado. Em vez de receber elogios, Iberê é tratado com desprezo. O vilão o insulta, chamando-o de incompetente e questionando sua real utilidade em seus planos. As palavras duras de Mavi atingem Iberê como um golpe, deixando-o humilhado e profundamente desmotivado. Enquanto lida com a sensação de fracasso, Iberê se recorda das palavras de Moema, que o apelaram para a bondade que ele ainda poderia resgatar, e da felicidade genuína de Rudá ao lado de Viola. Essa lembrança faz algo mudar dentro de Iberê. Ele decide que não permitirá mais ser uma marionete nas mãos de Mavi. Em um ato de ousadia, Iberê finge não saber onde Rudá está e, ao sair do encontro, traça um novo caminho.
ajudar seu irmão a se livrar das falsas acusações e, mais do que isso, colocar um fim nas armações de Mavi. Determinado, Berê procura Vonei e Daniel, dois aliados que podem ajudá-lo a elaborar um plano contra o vilão. Durante a conversa, Iberê surpreende os dois ao revelar que possui informações valiosas sobre os segredos de Mavi. Ele expõe detalhes de esquemas financeiros fraudulentos e do envolvimento do vilão em crimes ambientais, informações que podem ser cruciais para derrubá-lo. Volney, com sua habilidade tecnológica, assume a responsabilidade de invadir o computador de Mavi e coletar as provas que comprovem suas ações ilegais. Enquanto isso, Daniel começa a traçar estratégias para utilizar essas evidências da melhor forma possível, garantindo que o vilão seja desmascarado publicamente e que não tenha como escapar da justiça. Eles também planejam um golpe contra os investidores de Mavi, mostrando a eles a verdadeira face do empresário corrupto. À medida que o plano começa a tomar forma, Iberê sente que está finalmente se redimindo de seus erros. Ao trair Mavi, ele não apenas quebra as correntes de sua antiga submissão, mas também se reconecta com algo que havia perdido: sua lealdade à família e à comunidade. Agora, ao lado de Rudá e seus amigos, Iberê está determinado a garantir que Mavi pague por seus crimes e que todos possam viver livres de sua influência maligna. Com todas as provas em mãos, Daniel decide dar o golpe final em Mavi. Ele organiza uma reunião extraordinária com os diretores da empresa, convocando também uma equipe de auditores. O ambiente fica tenso enquanto Daniel explica o propósito da reunião: realizar uma análise minuciosa das finanças da empresa, especialmente devido às negociações envolvendo a proposta de compra do resort. O clima de apreensão cresce ainda mais quando Daniel sugere que há irregularidades a serem descobertas. Mavi tenta manter a postura, mas é visível seu desconforto. Sem tempo para apagar seus rastros ou encobrir suas trapaças, ele é finalmente desmascarado. Durante a reunião, Daniel apresenta documentos que comprovam os desvios de dinheiro realizados por Mavi ao longo dos anos. Ele expõe a existência de uma conta secreta usada para financiar o tráfico de animais silvestres, um esquema criminoso que chocou a todos os presentes. As evidências, coletadas por Volney e corroboradas por Iberê, são contundentes e irrefutáveis. A sala, antes cheia de tensão, agora se enche de indignação e repulsa pelo vilão. Sem escapatória, Mavi é preso em flagrante, marcando o colapso de seu império corrupto e o fim de sua influência na comunidade. Seus antigos aliados, envergonhados, cortam todos os laços com ele, enquanto a empresa começa a passar por uma reestruturação para reparar os danos causados por sua gestão. Enquanto isso, Volney, com suas habilidades tecnológicas, entrega um vídeo que incrimina os verdadeiros culpados e prova a inocência de Rudá. O jovem, finalmente livre das acusações, pode viver seu amor com Viola sem mais interferências. A felicidade do casal é contagiante, trazendo um novo ânimo para a comunidade, que celebra sua união com alegria e esperança. Iberê, agora um homem transformado, se junta à celebração, reconhecendo o valor das raízes que antes negligenciava. Ele percebe o quanto a comunidade e a família são essenciais e como suas escolhas podem impactar não apenas sua vida, mas também a de todos ao seu redor. Redimido, Iberê promete nunca mais se desviar do caminho da honestidade. A vitória de Daniel e seus aliados se torna um símbolo de resistência e determinação. Eles mostraram que a justiça é possível quando existe união e coragem para enfrentar o que é errado. A comunidade, mais forte e unida do que nunca, vislumbra um futuro próspero e repleto de novas oportunidades. Com o fim dessa jornada cheia de desafios e reviravoltas, todos aprendem o valor de lutar juntos pelo bem comum. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu gostei e compartilhar com quem também ama. Uma decisão inesperada vai virar a vida de Lady de cabeça para baixo e trazer uma sequência de reviravoltas dramáticas
que prometem mexer com todos ao seu redor. Tudo começa quando Tomás, cansado da vida de luxo, resolve abrir mão da fortuna da avó, Berta, para viver de forma simples ao lado de Evelyn, que está grávida dele. A escolha do jovem não só surpreende a todos, como também ameaça os planos de Lady, que há tempos trama maneiras de explorar a riqueza da matriarca. Tomás anuncia que vai se sustentar sozinho e morar na comunidade carioca, uma decisão que causa um verdadeiro terremoto emocional em sua família, especialmente em Lady, a pilantra, que sempre contou com o dinheiro de Berta para sustentar seus próprios interesses, vê seu mundo desmoronar. Mais preocupante ainda é o fato de que Berta, tocada pela atitude nobre do neto, começa a considerar doar toda a sua fortuna para uma ONG. Essa possibilidade coloca em risco toda a estratégia de Lady, que entra em pânico ao perceber que sua fonte de riqueza pode desaparecer. Ao mesmo tempo, Isis, que tem sido vítima das chantagens de Lady, enxerga uma oportunidade inesperada de se livrar da vilã. Embora comemore discretamente a decisão de Berta, ela sabe que a situação pode se complicar ainda mais. Lady, por outro lado, enfrenta novos problemas ao tentar manter seu relacionamento com Shirley, que também faz parte de seus esquemas. A relação dupla e os jogos de manipulação colocam a vilã em uma posição cada vez mais frágil. Enquanto isso, Tomás continua determinado a mudar completamente de vida. Ele anuncia que desistirá da herança de Berta e, junto com Evelyn, decide ir morar na comunidade da Pedra Branca. Essa escolha, além de ser uma ruptura com seu passado de luxo, coloca Evelyn em uma situação desconfortável. A jovem, que precisa manter a imagem de boa moça, se vê em um dilema interno, já que não pode demonstrar seu verdadeiro desespero. Afinal, seus pais, Lady e Shirley, forçaram o namoro justamente para dar um golpe na família rica, utilizando a gravidez de Evelyn como uma arma para garantir o controle sobre a fortuna de Berta. A atitude de Tomás é vista como um sinal de maturidade por Berta, que decide apoiar o neto em sua busca por independência. No entanto, sua decisão de doar a herança para uma ONG deixa Lady ainda mais desesperada. Ela e Shirley tramaram meticulosamente para se infiltrar na mansão e garantir que Evelyn fisgasse o neto da milionária. Mas agora todos os seus planos estão em risco. A vilã tenta desesperadamente encontrar uma forma de reverter a situação, mas as coisas continuam a sair de seu controle. A nova vida de Tomás na favela também não será fácil. Ele e Evelyn se mudam para uma casa simples na comunidade da Pedra Branca, muito diferente do luxo que estavam acostumados. O jovem passa a trabalhar em um boteco para se sustentar, começando do zero. Essa mudança é um choque para Evelyn, que, apesar de tudo, precisa fingir estar satisfeita com a situação. A casa, descrita como um muquifo, causa repulsa em Lady, que faz questão de visitar a filha para expressar sua indignação. Ela chega a já afirmar que o bisneto de Berta nascerá em um lugar imundo e infestado de baratas gigantes, deixando claro seu descontentamento com a nova realidade. Apesar das dificuldades, Tomás permanece firme em sua decisão. Ele acredita que essa mudança é necessária para encontrar um propósito verdadeiro em sua vida, longe das sombras da fortuna da avó. Sua determinação e coragem acabam conquistando a admiração de alguns, mas também despertam a fúria daqueles que dependem de Berta para manter seus próprios interesses. Enquanto Lady tenta desesperadamente salvar seus esquemas, outros personagens também enfrentam dilemas. Isis, por exemplo, começa a ponderar até onde está disposta a ir para se livrar de Lady. Ao mesmo tempo, Shirley, cada vez mais envolvido nas tramas da vilã, começa a questionar se vale a pena continuar ao lado de Lady ou se é hora de buscar um caminho diferente. A decisão de Tomás não apenas redefine sua própria trajetória, mas também desencadeia uma série de eventos que prometem transformar para sempre a vida de todos os envolvidos.
Com a herança de Berta ameaçada e os esquemas de Lady desmoronando, o palco está montado para um confronto inevitável entre os personagens, onde cada um precisará decidir até onde está disposto a ir para proteger seus interesses. Será que Tomás conseguirá seguir em frente com sua nova vida? Ou será arrastado de volta para o mundo de manipulações e intrigas que deixou para trás? E Lady, conseguirá reverter a situação a seu favor ou finalmente pagará o preço por suas ações? A trama, repleta de reviravoltas e conflitos emocionais, promete momentos de tensão e surpresas. A determinação de Tomás e o desespero de Lady são apenas o início de uma história que promete desafiar as relações familiares, revelar segredos ocultos e testar os limites de cada personagem. No centro de tudo está a fortuna de Berta, um símbolo tanto de poder quanto de destruição, que continuará a influenciar os destinos daqueles que dela dependem. A decisão de Tomás de abandonar a fortuna da avó e buscar uma vida simples na comunidade da Pedra Branca não apenas marca um ponto de virada em sua trajetória, mas também expõe as fragilidades e interesses ocultos de todos ao seu redor. Essa escolha, aparentemente individual e altruísta, atua como um catalisador que afeta diretamente cada personagem, revelando o melhor e o pior de suas intenções. Por um lado, a coragem de Tomás desafia os valores da família, mostrando que riqueza e status nem sempre trazem felicidade. Ele acredita que viver de forma honesta e independente é o verdadeiro caminho para encontrar sentido em sua vida. Apesar das dificuldades que enfrenta na favela, como a precariedade do ambiente e o trabalho duro no boteco, Tomás demonstra uma resiliência inspiradora, destacando que sua transformação é mais do que física, é também emocional e moral. Ele está determinado a construir um futuro que não dependa do dinheiro de Berta, mas sim de seus próprios esforços e do amor que sente por Evelyn. Por outro lado, sua decisão também evidencia o lado sombrio de personagens como Lady e Shirley, que, motivados pela ganância, veem seus planos desmoronarem. Lady, que dedicou anos a elaborar estratégias para explorar a fortuna de Berta, se encontra à beira do colapso ao perceber que tudo pode ser perdido. Sua visita à comunidade, marcada pelo choque e pela indignação, simboliza o abismo entre sua visão de mundo e a nova realidade de Tomás. Ela não apenas despreza as condições em que o neto da milionária viverá, como também se desespera ao perceber que seus próprios interesses estão cada vez mais ameaçados. Evelyn, por sua vez, vive um dilema interno profundo. Forçada pelos pais a manter o relacionamento com Tomás para garantir o golpe da barriga, ela se vê presa entre as expectativas da família e sua nova realidade. Mesmo horrorizada com as condições da casa e da favela, ela precisa esconder seus sentimentos e continuar fingindo ser a parceira ideal. Seu sofrimento silencioso reflete a complexidade de sua posição, dividida entre o amor que sente pelo filho que espera e a pressão esmagadora de sua família. Berta, a figura central da fortuna que movimenta todos os conflitos, também passa por uma transformação significativa. A atitude de Tomás a faz reconsiderar suas prioridades e enxergar sua riqueza como uma oportunidade de fazer o bem. A ideia de doar sua herança para uma ONG não apenas reforça sua admiração pelo neto, mas também provoca um impacto profundo na dinâmica familiar. Sua decisão, caso concretizada, não apenas anula os planos de Lady, mas também desafia os demais membros da família a repensarem suas próprias motivações. Além disso, outros personagens como Isis e Shirley enfrentam desafios que testam seus limites. Isis, que vive sob a sombra das chantagens de Lady, enxerga na reviravolta uma oportunidade de finalmente escapar das garras da vilã. Já Shirley, que sempre foi cúmplice de Lady, começa a perceber que seus atos podem ter consequências irreversíveis, levando-o a reconsiderar até onde está disposto a ir para sustentar suas ambições.
No centro de tudo está a comunidade da Pedra Branca. Um cenário que, apesar de ser marcado por dificuldades, representa um espaço de transformação e aprendizado. Para Tomás, ela simboliza a liberdade e a autenticidade que buscava. Para Lady, é o retrato do fracasso e da perda de controle. E para Evelyn, é um desafio que a força a questionar suas prioridades e suas reais intenções. A história de Tomás e sua decisão de abrir mão da fortuna da avó transcende o simples ato de renunciar ao dinheiro. É uma narrativa sobre valores, escolhas e as consequências que elas têm na vida de cada pessoa ao seu redor. É sobre como a busca por autenticidade pode desestabilizar sistemas de poder e manipulação, e sobre como, em meio às adversidades, surgem oportunidades de crescimento e redenção. A aliança entre Iberê e Mavi acabará sendo completamente desfeita nos próximos capítulos de Mania de Você. Isso porque o personagem de Iberê acabará pedindo demissão depois que esconder Rudá do vilão. Sem medo de ser feliz, o rapaz decidirá peitar o patrão ao dizer que cansou de fazer o serviço sujo e servir de saco de pancada. Iberê, que sempre esteve à sombra de Mavi, começa a perceber o peso de sua própria consciência. Não sou mais aquele garoto que fazia qualquer coisa por você, Mavi. Eu quero ser alguém que se orgulha de olhar no espelho, dirá ele em um desabafo emocionante. O público verá pela primeira vez um Iberê disposto a enfrentar seus próprios medos e, principalmente, a se libertar do domínio do vilão. No entanto, para tentar fazer com que ele mude de ideia, Mavi chegará a lhe oferecer um carro novo, mas não terá sucesso. Iberê, a gente é um time, a gente é formação, não existe isso de pular fora, a gente tá junto até o fim, afirmará o antagonista, usando sua habitual lábia para tentar manter o controle sobre o subordinado. Iberê, porém, não se deixará convencer tão facilmente. Ele enfrentará Mavi com firmeza. Eu não vou mais ser o teu capacho, rebaterá o sobrinho de Moema, mostrando que está decidido a mudar o rumo de sua vida. Porém, Mavi, insistente, tentará reverter a situação usando o que sempre funcionou, a manipulação emocional. Que capacho! Você é meu amigo, meu melhor amigo, meu único amigo, dirá ele em tom quase melancólico, tentando despertar um sentimento de culpa no jovem. Você me trata feito um vira-lata, Mavi, gritará Iberê bastante nervoso. Essa será a primeira vez que o público verá o rapaz enfrentando o vilão sem medo, mostrando que ele já não se importa com as consequências. Mavi, por sua vez, mudará o tom e apelará para lembranças do passado. É esse excesso de intimidade, a gente acaba dando patada justo em quem a gente mais gosta. Vamos zerar isso, vai? Diz pra mim, o que pode te deixar feliz? Um carro novo, hein? Um carrão, já pensou? Sugerirá o Crápula, tentando seduzi-lo com promessas materiais. Apesar da tentativa, Iberê não se deixará levar. Ele mostrará que já não é mais o mesmo rapaz vulnerável que Mavi costumava manipular. Eu não estou à venda, Mavi, nem por um carro, nem por nada. Você acha que um presente vai apagar tudo o que você me fez passar? Retrucará ele, deixando claro que sua decisão é definitiva. Diante da recusa, Mavi deixará sua máscara cair. Iberê, se você não tá comigo, tá contra mim. E você sabe melhor que ninguém do que eu sou capaz quando alguém fica contra mim, soltará o vilão em tom de ameaça. A tensão na cena será palpável, e o público verá Iberê vacilar por um breve momento, mas logo recuperar a postura. Eu sei, e por isso eu vou logo avisando que se acontecer alguma coisa comigo, se eu morrer ou desaparecer, todo mundo vai saber que a culpa foi sua, sentenciará Iberê, convicto de sua decisão. Essa fala será um divisor de águas na trama, mostrando que ele está disposto a correr todos os riscos para se libertar das garras do vilão. A decisão de Iberê de romper com Mavi trará consequências avassaladoras para ambos os personagens. Mavi, que sempre confiou na lealdade cega de Iberê, perceberá que está cada vez mais isolado, enquanto o jovem se tornará um símbolo de resistência e coragem.
Nos capítulos seguintes, o público verá Iberê se unindo a Rudá e Moema para desmascarar Mavi e expor seus crimes. Essa virada na trama promete trazer momentos de grande emoção e tensão, com Iberê finalmente encontrando sua redenção e enfrentando o vilão de igual para igual. Enquanto isso, Mavi tentará de todas as formas recuperar o controle, mas perceberá que seu reinado está por um fio. Suas ameaças já não surtirão o mesmo efeito, e ele terá que lidar com a crescente oposição dos personagens que antes estavam sob seu domínio. Com essa reviravolta, Mania de Você entra em sua fase mais intensa, prometendo prender o público até o último capítulo. A coragem de Iberê será o fio condutor de uma série de eventos que culminarão em um confronto épico entre o bem e o mal, com desfechos surpreendentes para todos os envolvidos. Após o rompimento com Mavi, Iberê estará mais determinado do que nunca a reconstruir sua vida, mas também enfrentará grandes desafios. A decisão de abandonar o vilão não virá sem consequências. Ele terá que lidar com as ameaças constantes de Mavi e o medo de que algo aconteça com sua família ou com Rudá, a quem ele decidiu proteger a qualquer custo. Iberê buscará refúgio com Moema, sua tia, que será uma de suas maiores aliadas nesse momento. Você fez o certo, meu sobrinho. Esse rapaz não é confiável, nunca foi, dirá Moema, abraçando Iberê e incentivando-o a seguir em frente. No entanto, a sombra de Mavi continuará pairando sobre eles. Enquanto Iberê tenta recomeçar, Mavi ficará obcecado em recuperar o controle sobre ele. Se ele pensa que pode me deixar assim tão fácil, está muito enganado, dirá o vilão em um momento de fúria. Ele começará a arquitetar planos para trazer Iberê de volta ao seu círculo de influência, seja por meio de chantagens, seja atacando aqueles que ele ama. Mavi também mostrará seu lado mais vingativo, sabotando oportunidades de trabalho para Iberê e espalhando boatos que podem prejudicar sua reputação. Essa postura intensificará o clima de tensão na trama, com o público temendo pelas próximas ações do vilão. Enquanto isso, Rudá, que foi o estopim para o rompimento entre Iberê e Mavi, terá um papel crucial nos desdobramentos. O jovem mostrará gratidão por Iberê ter arriscado tudo para ajudá-lo e decidirá retribuir de forma inesperada. Você me salvou, Iberê. Agora é minha vez de salvar você, dirá ele, em um momento de profunda conexão entre os dois. Rudá se tornará uma figura central na resistência contra Mavi, ajudando Iberê a reunir provas contra o vilão. Ele usará sua inteligência e coragem para infiltrar-se nos negócios sujos de Mavi, descobrindo segredos que podem ser a chave para derrubar o antagonista de uma vez por todas. Moema, que sempre foi uma personagem secundária, ganhará destaque ao se posicionar como uma protetora de Iberê. Ela decidirá enfrentar Mavi, mesmo sabendo dos riscos. Você não vai mais mexer com o meu sobrinho, Mavi. Se continuar, sou eu quem vai acabar com você, ameaçará ela, mostrando uma força que surpreenderá até os aliados mais próximos. Moema também será uma peça-chave na articulação de um plano para expor Mavi. Ao lado de Rudá e Iberê, ela usará sua experiência e conhecimento para colocar o vilão contra a parede, criando situações que enfraquecem sua posição de poder. Com Mavi sentindo o cerco se fechar, a tensão na trama atingirá níveis máximos. Ele começará a cometer erros graves, evidenciando sua vulnerabilidade. Você está cercado, Mavi. Não tem mais para onde correr, dirá Iberê em uma cena de confronto direto. Mas o vilão não desistirá sem lutar. Ele usará todas as cartas que ainda tem, incluindo subornar testemunhas e destruir evidências. Em um momento de desespero, ele tentará armar uma cilada para Iberê, colocando-o como culpado por um de seus crimes. A reta final de Mania de Você será marcada por um jogo de gato e rato entre Iberê e Mavi, com reviravoltas inesperadas. O público verá Iberê amadurecendo e se tornando um verdadeiro herói, enquanto Mavi afunda em seu próprio orgulho e ambição desmedida. No desfecho,
A coragem de Iberê e a união com Moema e Rudá serão decisivas para colocar Mavi atrás das grades. A revelação de seus crimes chocará todos, inclusive seus antigos aliados, que finalmente verão o verdadeiro caráter do vilão. Mania de Você entregará um final cheio de emoção, mostrando que mesmo as pessoas mais frágeis podem encontrar força para enfrentar o mal e que alianças baseadas em opressão estão destinadas ao fracasso. Iberê será o símbolo da superação, provando que a coragem de dizer não pode mudar tudo. Viola, que parecia estar pronta para o dia mais importante de sua vida, surpreende a todos ao deixar Rudá esperando no altar. A decisão de abandonar o casamento é impulsionada por dúvidas e inseguranças que estavam escondidas em seu coração. Porém, o que ninguém esperava era que essa escolha a colocaria em uma jornada perigosa e inesperada. Após abandonar a cerimônia, Viola foge para a mata, buscando um momento de solidão. Porém, a situação toma um rumo trágico quando ela escorrega e cai em uma ribanceira. Ferida e desorientada, ela é resgatada por Mavi. Em vez de levá-la de volta para casa, ele decide mantê-la presa em um bunker escondido, onde antes Mércia também foi mantida refém. No bunker, Mavi não só aprisiona Viola, como também a submete a uma série de medicamentos que alteram seu estado mental. Ele a convence de que Rudá é um homem perigoso, capaz de crimes terríveis. Enquanto isso, todos em volta estão desesperados para encontrar a jovem desaparecida, especialmente Rudá, que sente culpa e responsabilidade pelo que aconteceu. Enquanto isso, o drama continua fora do bunker. Filipa, uma fisioterapeuta portuguesa, chega ao Brasil trazendo uma bomba. Ela está grávida de Rudá. Com a ajuda de Mavi, Filipa descobre o paradeiro do pescador e decide confrontá-lo no dia do casamento. Durante a cerimônia, ela invade o local e acusa Rudá de tê-la abandonado grávida em Portugal. A revelação causa um escândalo, deixando todos em choque, especialmente Viola, que estava prestes a se casar com ele. Após muito esforço, Rudá finalmente descobre o paradeiro de Viola com a ajuda de Luma. Eles invadem o bunker, mas o reencontro entre o casal não é nada como Rudá esperava. Ainda sob efeito dos medicamentos administrados por Mavi, Viola reage com hostilidade e o acusa de traição. Me deixa em paz. Eu não mereço ajuda. Eu não valho nada. Eu sou uma mentira. Eu roubei a Luma. Não confunde minha cabeça, eu sou um blefe. Todo mundo me odeia, grita Viola, visivelmente abalada e confusa. Rudá tenta explicar que tudo aquilo é manipulação de Mavi, mas ela continua o atacando verbalmente. Eu sei quem você é, o Mavi me falou. Você é um bandido, matou gente, eu tenho medo de você. Você vai ter um filho com outra mulher, sua mulher lá de Portugal. Ela veio aqui, ela tá grávida. Você nunca pensou em mim. Vai embora, vai ficar com ela, me deixa em paz. Esbraveja Viola, deixando Rudá devastado. O desespero de Rudá em salvar Viola culmina em um confronto físico com Mavi. Durante a briga, os dois trocam socos violentos enquanto Viola assiste, confusa e com medo. Mavi, percebendo que pode perder o controle da situação, chama seus seguranças para retirar Rudá à força do local. Com Viola ainda sob os efeitos dos medicamentos e profundamente magoada com as revelações, Rudá enfrenta um dilema: continuar lutando para salvá-la ou aceitar que talvez tenha perdido o amor de sua vida. Enquanto isso, Mavi continua manipulando a situação, mantendo Viola como uma peça de seu plano maior. Depois de ser resgatada por Rudá e reagir com hostilidade, Viola entra em uma nova fase de sua jornada. Mesmo diante de sua recusa em aceitá-lo, Rudá se recusa a desistir e busca maneiras de provar seu amor e inocência. A batalha agora não é apenas para libertar Viola do bunker, mas também de suas próprias inseguranças e da manipulação de Mavi. Rudá percebe que a única maneira de salvar Viola e restaurar sua confiança é desmascarar Mavi de uma vez por todas. Ele decide investigar o hacker a fundo, com a ajuda de Luma e Iberê. Os três formam uma aliança inesperada,
combinando os conhecimentos de Luma sobre o resort e a experiência de Iberê para infiltrar-se nos negócios escusos de Mavi. Durante a investigação, eles descobrem que Mavi não apenas manipulou Viola, mas também está envolvido em uma rede de crimes internacionais, incluindo lavagem de dinheiro e chantagem. Rudá percebe que derrotar Mavi não será fácil, mas está disposto a arriscar tudo para proteger Viola e limpar seu nome. Enquanto isso, Filipa não desiste de Rudá. Mesmo após o confronto no dia do casamento, a portuguesa permanece no Brasil, decidida a lutar por seus direitos e pelo futuro de seu filho. Ela busca apoio legal para forçar Rudá a reconhecer a paternidade e a oferecer suporte à criança. No entanto, Filipa começa a questionar as próprias ações. Ao passar mais tempo no Brasil, ela percebe que Mavi pode ter manipulado seus sentimentos para usá-la em seu plano contra Rudá. Em um momento de vulnerabilidade, ela começa a repensar seu papel na história, o que pode levar a uma inesperada reviravolta. Enquanto Rudá e os outros tentam desmascarar Mavi, Viola luta internamente contra os efeitos dos medicamentos e as palavras manipuladoras do hacker. Sozinha no bunker, ela começa a ter flashes de memória que contradizem o que Mavi lhe disse. Esses momentos de clareza a ajudam a perceber que algo está errado. Viola decide confrontar Mavi diretamente, exigindo respostas sobre suas intenções. No entanto, o vilão usa isso como oportunidade para reforçar suas manipulações, convencendo-a de que Rudá e Luma estão conspirando contra ela. Esse confronto emocional leva Viola ao seu ponto de ruptura, mas também desperta nela uma força interior que havia sido suprimida. Enquanto Viola enfrenta seus demônios internos, Mavi acelera seus planos. Ele pretende usar Viola como moeda de troca em um acordo com uma organização criminosa, o que colocaria a vida dela em perigo iminente. Rudá, Luma e Iberê, agora cientes desse plano, elaboram uma estratégia arriscada para resgatá-la antes que seja tarde demais. No clímax dessa nova etapa, Rudá e sua equipe invadem o resort em uma operação cheia de suspense e ação. O bunker de Mavi é finalmente descoberto, mas não sem resistência. Mavi, ao perceber que está prestes a perder o controle da situação, decide usar Viola como escudo, colocando todos em uma situação de extremo risco. Nesse momento crítico, Viola finalmente recupera sua força e confronta Mavi cara a cara. Com uma mistura de coragem e desespero, ela consegue desarmá-lo temporariamente, dando a Rudá e aos outros tempo suficiente para agir. A cena é cheia de emoção, mostrando o crescimento de Viola como personagem e sua determinação em se libertar das garras de Mavi. Após o resgate, a história ainda está longe de terminar. Viola, agora livre, precisa enfrentar as consequências de tudo o que aconteceu. Ela e Rudá terão que trabalhar para reconstruir sua confiança mútua. Por outro lado, Mavi, mesmo derrotado, deixa uma série de problemas para trás. Seus aliados criminosos ainda estão à solta, e suas ações terão repercussões que afetarão todos os personagens. Essa continuação abre portas para novos conflitos, explorando temas de redenção, confiança e a luta por justiça. O que acontecerá com Viola e Rudá agora que estão livres das manipulações? Filipa encontrará seu lugar na história ou continuará sendo um obstáculo? E Mavi conseguirá escapar das consequências de seus atos? A trama de Mania de Você atinge um momento crucial, onde o amor, o desespero e a traição se entrelaçam em uma narrativa que prende o público do início ao fim. A história de Viola e Rudá não é apenas sobre um romance interrompido, mas sim sobre como os segredos, as mentiras e as escolhas erradas podem afetar profundamente a vida das pessoas e daqueles ao seu redor. Viola, uma jovem que sempre buscou aceitação e felicidade, se vê envolvida em um turbilhão de emoções que vão desde o abandono até a manipulação psicológica.
Sua decisão impulsiva de fugir do casamento a coloca em um caminho perigoso, onde sua força de vontade é testada ao extremo. Presa no bunker de Mavi, ela não apenas enfrenta os perigos físicos, mas também as armadilhas emocionais que o vilão arma contra ela. Dopada e vulnerável, Viola tem suas percepções distorcidas, tornando difícil distinguir a verdade da manipulação. Rudá, por sua vez, é um homem dividido entre o amor e as complicações de seu passado. A chegada de Filipa ao Brasil, trazendo a revelação de uma gravidez inesperada, não só ameaça sua relação com Viola, mas também o coloca em uma posição delicada, onde ele precisa lidar com as consequências de seus atos. A acusação de abandono e traição feita por Filipa ressoa profundamente, deixando uma mancha em sua reputação e criando uma barreira ainda maior entre ele e Viola. Mavi, o enigmático vilão, é o catalisador que movimenta todos esses conflitos. Com suas ações meticulosamente calculadas, ele se aproveita das fragilidades de cada personagem para alcançar seus próprios objetivos. Sua habilidade em manipular e controlar a situação faz dele uma figura poderosa e temida, mas também suscita a pergunta: até onde ele está disposto a ir? A história de Mania de Você vai além de um triângulo amoroso ou de um vilão astuto. Ela explora temas universais como o perdão, a redenção e a força para enfrentar os próprios erros. A luta de Rudá para salvar Viola, mesmo diante de sua rejeição e das acusações injustas, é um testemunho de seu amor genuíno. Ele se recusa a desistir dela, mesmo quando parece que tudo está perdido. Essa determinação o transforma de um homem comum em um verdadeiro herói. Viola, por sua vez, enfrenta sua própria batalha interna. Sua luta não é apenas contra Mavi, mas contra suas próprias inseguranças e medos. Ela precisa encontrar a força dentro de si mesma para superar a manipulação e enxergar a verdade. Seu caminho para a redenção é longo e doloroso, mas é também uma jornada de autodescoberta que pode transformá-la em uma mulher mais forte e confiante.